Oi pessoal, tudo bom? Antes da gente começar com esse conteúdo especial preparado para todos vocês, vim lembrar de vocês seguirem nosso canal no YouTube e também ativarem as notificações. Assim conseguiremos levar nossa mensagem para muito mais gente. Obrigada, beijo, tchau! Falando do silêncio, o cerco do silêncio, né? É muito comum eu receber, o paciente entra no consultório e os familiares ficam fazendo sinais ou dá um bilhetinho. Sim. Ou entra antes para eu não Sim. contar o que ele tem, que ele não sabe. E agora, né, eu estudando, eu vejo muita questão da autonomia do paciente, como é importante, né, ele ter a autonomia, entender, se preparar. E aí eu queria saber como é que o cuidado paliativo pode como é que ele age numa situação dessa? Como é que é feita essa abordagem? Sim, para mim, não dá para viver sem a questão da autonomia do paciente, né? A autonomia do paciente precisa ser o verdadeiro coordenador do seu cuidado. É ele que sabe o que é melhor para ele, e a gente, como profissional, vai dizendo quais são as propostas, o que é possível, e se eu fizer uma coisa vai acontecer isso ou isso, se eu fizer outra coisa vai acontecer isso ou aquilo. A minha informação técnica serve para ajudar o paciente a tomar as decisões. Se eu não converso a verdade com ele, ele não tem como tomar as decisões mais acertadas para a vida dele. Eu entendo que esse cerco do silêncio, essa conspiração do silêncio, como as pessoas falam, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é por amor. A família tende a querer proteger, acha que isso é uma proteção, porque o paciente é frágil, porque o paciente é deprimido, porque ele não vai sobreviver a essa notícia. E aí eu acho que a gente precisa desconstruir, né? Eu acho que não precisa ser tudo na primeira consulta, por isso que a gente que faz cuidado paliativo precisa de tempo hábil para se relacionar com o paciente, com a família. E é exatamente falar para a família, poxa, se coloca no lugar do paciente. Se fosse você não gostaria de saber? Seu pai, ou sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa, sempre foi aquela pessoa que em casa ajudava a tomar as decisões. E agora, porque está doente, vocês estão tirando essa possibilidade dele ajudar a tomar as decisões, e principalmente tomar as decisões sobre ele mesmo. Então, no último momento, ele vai perceber que ele foi enganado, porque o paciente sabe que está perdendo peso, que a dor está maior, que ele está tomando mais remédio, que antes ele fazia quimioterapia ou radioterapia, e agora ele não faz mais porque não tem mais indicação de fazer, porque o corpo dele não aguenta, né? Ou, por exemplo, paciente com outras doenças degenerativas, esclerose múltipla, por exemplo, né? O paciente andava, falava, dirigia, agora anda com muita dificuldade, já não consegue mais dirigir, daqui a pouco está na cadeira de rodas, não consegue mais andar. O paciente percebe que a doença não está indo bem, percebe que as coisas estão piores. E aí, quando ele olhar para o lado, ele vai ver que todo mundo, incluindo a equipe que está cuidando dele, do ponto de vista da saúde, está mentindo para ele. Mentiu para ele ao longo de toda essa estrada, que pode ser mais curta ou mais longa. E aí ele vai se sentir sozinho no único momento em que ele não podia se sentir sozinho. No único momento em que ele tinha que se sentir acolhido, com as pessoas que ele ama próximas, né? Próximas, com as pessoas que ele confia próximas, ele vai se sentir sozinho. Ele não vai mais acreditar nas pessoas. Eu tenho pacientes que perderam, inclusive, a fé em Deus. E isso é muito grave. Porque quando o paciente perde a fé em Deus, ele não vai ter fé em mim. Quem sou eu? Se ele não confia em Deus, vai confiar em mim? Então, esse é um trabalho de confiança que a gente tem que conquistar. E a grande maioria das famílias, se você tiver uma boa comunicação, se você conseguir controlar bem os sintomas dos pacientes, as famílias vão aos poucos cedendo e entendendo. Mas eu já ganhei inúmeros bilhetinhos, muitas famílias fazendo assim, atrás de mim, pulando. E então, assim, é difícil, a gente tem que ir devagar, né? Eu acho bonito porque essa questão que você falou de aos poucos, da confiança, fala muito de cuidados paliativos, que é a gente dar as mãos realmente, né? O símbolo, na maioria das vezes, é borboleta, né? Mas eu gosto muito das mãos dadas, sabe? Eu acho que é verdade. De mãos dadas.